Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha das Famílias, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, novamente, eu agradeço a oportunidade de conversar com vocês sobre essa grande mulher da Sagrada Escritura, que foi Sara. Mas eu farei uma leitura da vida de Sara, não simplesmente biográfica, porque isso todos nós poderíamos fazer uma leitura atenta, e os senhores muito melhor do que eu, do livro do Gênesis. Mas eu gostaria de traçar um paralelo com alguns pensamentos e com algumas atitudes que devemos ter a partir da história que a humanidade está vivendo com essa pandemia. Eu creio que cada qual na sua vocação, no seio da sua família, diante do chamado que Deus deu a cada um, pode obter da figura de Sara, nesse exato momento, um aprendizado, uma lição, não somente de santidade, de impulso para a conversão da nossa vida, e principalmente de certeza da concretização das promessas de Deus, né? Uma das coisas que sempre me chamou muita atenção sobre Sara é a etimologia do seu nome, né? Bela princesa, né? Era uma mulher muito bela, tão bela que teve muitas das vezes que mentir com Abraão para proteger o seu casamento e proteger a vida do seu marido. Isso é uma primeira prerrogativa que eu chamo a atenção da vida de Sara, né? Sara e Abraão mentem, não somente quando vão ao Egito, mas também quando vão ao povoado de Gerar, diante do rei Abimeleque, e eles mentem porque têm medo de que Abraão fosse assassinado para, então, o faraó ou o rei contraírem um matrimônio com aquela bela mulher, né? E a beleza da vida de Sara, que era exteriorizada, sim, pelos seus traços, pela sua fisionomia, talvez, quiçá pelo seu corpo, não temos tantas informações, essa beleza, ela exteriorizava uma alma. A alma de uma mulher que sabia viver cada ocasião, na graça de Deus, né? Então vejam que interessante, né? Abraão e Sara, eles mentem ao faraó, isso está lá no Gênesis 12, versículos 11 a 13, mentem ao faraó dizendo que são irmãos. Depois o faraó descobre e os expulsa do Egito. Cada vez que Sara e Abraão tiveram que ocultar a verdade do casamento porque tinham medo de que Abraão assim fosse assassinado, porque gostariam de contrair as núpcias com Sara, mostra o quanto a virtude dessa mulher estava em proteger também o seu marido. A santidade de um casal, a santidade de uma vocação, não está somente em vivenciarmos aquilo que Deus nos pede, mas está em saber proteger o que Deus nos dá. Essa ocasião da graça de Deus faz com que qualquer pecado possa ser transformado num tempo de graças. Então hoje, seja no casamento de vocês, na vida como solteiros, seja na entrega pessoal de fé, Sara, é um convite a essa beleza de transformar até mesmo um pecado num tempo de graça. Quando Sara e Abraão se encontram perante o rei Abimeleque e também perante o faraó no Egito, eles interpretam os sinais do tempo. Eles interpretam o sinal do amor e do casamento deles. De tal maneira que eles fazem uma leitura da providência divina. Interessante que quando os dois são expulsos, tanto do povoado de Gerar como do Egito, eles entendem como essa união ainda maior de graças no casamento deles. Então, é uma coisa que eu pergunto a vocês, né? E também me pergunto, quantas vezes nós não podemos retirar das aparentes desgraças e fracassos, né, uma graça que Deus já tem desenhada e arquitetada por trás, né? Toda aparente derrota, todo aparente fracasso,
toda aparente falta de sucesso, a partir dos olhos de Deus, pode ser uma graça. Por isso, a vida de Sara convida que todos nós tenhamos essa facilidade de colocar o Senhor na barca da nossa vida. E colocar o Senhor na barca da nossa vida é entregar os nossos medos para que Ele os vença. Vejam, eles mentem para proteger-se, para proteger o amor, para proteger, sobretudo, Sara mente, para proteger a Abraão da morte. Mas interessante, como Deus desfaz aquela mentira, aquela falta de verdade, eles são protegidos e sempre libertos dos males, né? Isso não significa que a mentira deles era isentada de culpa da parte de Deus, mas a mentira deles era uma prova de amor para que eles protegessem aquilo que Deus tinha num plano um para com o outro. Então eu convido muito a vocês a verem na vida de Sara um primeiro aspecto, né? Foi uma grande protetora de Abraão. Assim é a vida das mulheres dentro das casas, assim é a vida de todos nós homens que encontramos os que são casados em suas esposas, nas nossas mães, enfim, nesse instinto materno, nesse instinto feminino, de encontrarmos essa verdadeira proteção do discernimento. Proteger não é somente impedir o mal. Proteger é principalmente ajudar a perceber o que Deus está dizendo. E assim foi na vida de Sara. Por isso Sara ela é chamada, tal como Abraão, o pai na nossa fé, né? Tal como Abraão, que foi esse pai das multidões, Sara também ela é considerada pelo povo da antiga aliança e até hoje pelos judeus a mãe das multidões, a mãe na fé. Vejam que é muito bonito que a vida de Sara, a princípio, parece uma vida superficial. Mas existe uma segunda característica da vida de Sara que mostra que ela em nada foi superficial, porque aquela mulher foi essencial como companheira, como quem complementava a vida de Abraão. Parece que Deus havia pedido somente a Abraão. Mas como que Deus pede somente a Abraão se Abraão não tem o alicerce de uma mulher que era temente a Deus, de uma mulher que exteriorizava no corpo, nos traços fisionômicos, aquilo que tinha de mais lindo na alma? Por isso, escutar o que Deus diz é realmente o essencial para a vida de uma mulher e de um homem que querem principalmente viver de forma virtuosa e viver da fé. Ela era estéril no útero, mas era muito fecunda na alma. Daí que Sara, ela foi companheira de Abraão, naquela grande aventura de sair, de desinstalar-se. E todos nós também temos que nos perguntar a Deus constantemente o que esse tempo de pandemia, né? O que esse tempo de remar juntos nos leva a que desígnio? A que desígnio na vida familiar? A que desígnio na vida profissional? A que desígnio na nossa vida de fé? Porque, na verdade, todos somos importantes e necessários se nos confortamos mutuamente. Ou seja, Sara, ela vai aparecer no livro do Gênesis como aquela que não somente é alicerce para Abraão, mas como aquela que conforta Abraão. Ou seja, hoje nós vivemos uma cultura do individualismo. Do relativismo do amor nem se diga, mas do individualismo proporcionado pelo hedonismo e pelo conforto, isso nós não temos a menor dúvida. Ora, Sara justamente vem nos mostrar o contrário. Se nós remamos juntos, nós formamos um desígnio comum. E muitas das vezes esse desígnio comum é um desígnio à nossa família, é um desígnio em que nós precisamos perguntar por onde a graça de Deus passa pela minha família e pela vida dos meus para me fazer melhor e diferente. Daí que eu convido a todos vocês, né, a hoje apresentarem a Deus onde está a esterilidade na alma, onde se encontra essa esterilidade que muitas das vezes não permite a fecundidade da graça de Deus no coração. Porque, vejam, sabemos com a Sagrada Escritura que Sara, ela concebe a Isaac, né, o filho do sorriso, praticamente quando estava entre os 90 e 95 anos. Ela era estéril no seu ventre, mas ela nunca deixou de ser fértil na sua fé.
não somente na sua crença, no seu ato de acreditar, mas, sobretudo, na sua capacidade de esperar. Porque ter fé é saber esperar com o tempo de Deus. E é muito bonito que podem ter inúmeras tempestades na nossa vida, como tiveram Abraão e Sara na vida deles. Até mesmo ao ponto de Sara entregar a Abraão, a Agar, e assim ele não ser decepcionado e não se sentir, então, desgraçado, no sentido mais forte da palavra, por não ter um herdeiro. Isso é curioso. Mesmo que ela tenha entregue a Abraão a Agar, a fim de que Ismael pudesse nascer, a fim de que ele pudesse ter uma descendência, em nenhum momento aquela mulher se sentiu vulnerável. A tempestade daquele ato de entrega a Abraão parecia que transformou aquela mulher numa virtude ainda muito mais fortalecida. Muitas vezes, quando nós não queremos entregar o que parece ser tão nosso, nos sentimos fracos. Mas quando abrimos a Deus as mãos, é aí que descobrimos que somos esses gigantes com os pés colocados na terra santa de Deus. Nós somos esses gigantes com os pés de barro, como diz a Sagrada Escritura. Convido a vocês realmente a perguntar, né? Será que a esterilidade, muitas das vezes, da nossa vida, da nossa família, né? E todos nós passamos do meu sacerdócio, não está em que, muitas vezes, nós desacreditamos do que Deus nos promete. Vem a primeira atitude de vulnerabilidade perante uma tempestade, já estamos duvidando da nossa fé. Já estamos vivendo essa filiação de uma forma um pouco descrente, né? Ou seja, hoje, se lendo, estudando e meditando a vida de Sara, eu poderia dizer que Sara é um grande letreiro de como o mundo que está enfermo, de como o mundo está habitado por pessoas que fingem não se importar, que fingem dizer que não se afetam com nada, mas que, no fundo, são pessoas inseguras, medrosas e, sobretudo, são pessoas que não conseguem ter a felicidade no hoje. Sempre vivem escravas de um passado ou então ansiosas por um amanhã. É a partir daí que nós aprendemos de Sara essa beleza, nós aprendemos de Sara esse ser companheira, suporte de Abraão, porque realmente, se não fosse Sara, Abraão não teria sido fiel à promessa que Deus lhe havia feito e o pedido, o mandato que Deus lhe havia dado. Mas, ao mesmo tempo, Sara, quando é visitada por aqueles 3 anjos, vocês conhecem muito bem, do capítulo 18 do livro do Gênesis, né, do 12 a 14, né, quando aqueles 3 anjos revelam a Sara que ela conceberia um menino, ela ri. Ri porque muitas das vezes nós não nos apropriamos dos juízos de Deus. Sara, através do riso, e daí nós vamos compreender a etimologia de Isaac, né, o filho do sorriso, assim significa o nome, Isaac. A partir da vinda de Isaac, do sorriso de Sara, que foi sim um ato de descrença, que foi um juízo muito particular dela, porque já estava à beira dos 95 anos, ela é para nós uma escola, de que muitas das vezes nós duvidamos porque não sabemos separar o que é necessário daquilo que não é. Sabe, muitas das vezes na nossa vida, não sei se os senhores, acho que vejo aí, todos são muito santos, eu sou o mais pecador aqui entre vós. Na nossa vida nós vamos acumulando nos contêineres da nossa história, do nosso coração, muitos fragmentos e muitos cacos de situações que não pertencem ao juízo de Deus. Nós tendemos a uma autocrítica muito ácida de nós mesmos, dos demais e também da nossa história. E será se esse momento de pandemia, de certo isolamento, de uma interrogação no futuro, não sei se percebem, todos estão rezando por uma vacina, por uma medicação, e é óbvio, nós temos que fazer isso, graças a Deus, mas a minha pergunta vai além. Será se uma grande vacina e uma grande medicação não é dependermos mais de Deus? Será se esse momento não é um grande convite para a humanidade em
que é visitada por Deus. E Deus está nos dizendo, olha, vocês estão num grande mar bravio. Vocês só têm as estrelas do meu amor para guiá-los. Ou vocês se deixam guiar por mim, ou viverão desorientados. Quantas vezes aquela mulher que era a companheira de Abraão, que estava ao seu lado em todas as viagens, é uma das características mais belas de Sara. Sara nunca deixou de acompanhar Abraão em suas viagens. E mais bonito, Sara nunca deixou de cuidar do material nas viagens de Abraão. Quantas vezes aquela mulher não contemplou as estrelas com seu esposo sem saber o dia de amanhã? Mas, seguramente, ela, como perseverante na fé, Sara dizia para ele, Deus é quem precisa nos orientar. Nós só precisamos nos deixar conduzir, né? Quer dizer, a Madre Teresa de Calcutá, né? Quem se deixa orientar por Deus, Deus abençoa todos os dias, né? É porque realmente, muitas vezes, nós tentamos ser o GPS da nossa própria vida, infelizmente, né? Não tinha GPS na época de Abraão e de Sara, né? Não tinha Waze, não tinha absolutamente nenhum desses aplicativos, né? E fico pensando, eram as estrelas? Quantas vezes eles tiveram que acampar realmente no meio do nada, né? E muitas das vezes Sara deve ter dito para ele, né? Nós só precisamos de Deus. Nós somos felizes. Nós somos felizes porque a nossa sensibilidade é ser sensível a Deus. Não é viver à procura do que outros podem nos dar. Muitas das vezes somos infelizes ou estamos infelizes porque nós não vivemos a heroicidade da fé, que é estar sensível ao que Deus nos deu hoje, né? Estamos, graças a Deus, todos bem aqui nesse momento de oração, de partilha, gozando de saúde, podendo passar por inúmeros desafios, né? Sejam espirituais, materiais, emocionais, mas sem dúvida estamos bem, porque estamos como Deus está nos permitindo. E nunca nos faltará absolutamente nada. Fico imaginando os acampamentos de Sara com Abraão, os diálogos amorosos dessa mulher que amava muito a seu esposo, né? Essa mulher que é mencionada por São Paulo na carta aos Hebreus, no capítulo 11, Hebreus 11, 11, né? Que bonito, né? Como Sara, né? Ela é praticamente mencionada no panteão dos grandes homens de fé, no caso dessa heroína da fé. Daí, Sara mostra para todos nós, com a sua vida, que quem ama na dificuldade, ou seja, ela amava, ela perseverava e ela continuava acreditando em Deus, mesmo não tendo sido cumprida a promessa do filho. Quem ama na dificuldade, ou é herói ou é egoísta. Porque nós podemos somente amar a dor, ou nós podemos, na dificuldade, amar o convite a reinventarmos. E aí, é o que hoje eu gostaria também de propor a todos os senhores e propor a mim, né? Evidentemente, aquele que fala, quem mais deve colocar em prática aquilo que está falando, né? Que esse confinamento, esse isolamento social que todos estamos vivendo, né? De certa maneira, não seja um presente para nós compartilharmos mais o nosso tempo e o nosso amor com uma vida nova. Ou seja, compartilhar tempo e amor não com uma vida pré-pandemia, mas uma vida pós-pandemia. Uma vida que realmente não vivia, não era escrava dos vícios. Uma crise que não vive de paradoxos, de crises, mas uma vida de quem ama, porque sabe que essa vida, em primeiro lugar, está no cuidar daquilo que Deus dá. Depois, de não desistir dos sonhos de Deus, que Sara nos ensina perfeitamente. Isso é muito bonito porque todos nós temos uma família. E a forma como Sara, depois que tem Isaac, cuida e zela pelo seu filho, né? Até a ponto, nós lemos lá no capítulo 21 do livro do Gênesis, quando Sara quer que Ismael e Agar saiam de perto dela e de Abraão, né? A princípio, Abraão não queria, e depois Sara consegue convencê-lo, e Deus mostra a Abraão que era preciso que Ismael e Agar se fossem, e ao mesmo tempo que Deus não deixaria padecer nada a vida de Ismael. Mas interessante como que Sara, ela tem no seu filho, ela tem na sua família
um grande presente de Deus. E eu confesso que eu fico um tanto impressionado como esse tempo de pandemia está gerando divórcios. Como esse tempo de pandemia tem gerado uma crise de relacionamento entre pais e filhos, né? Ao invés de nós utilizarmos o tempo da crise humanitária e sanitária para entendermos uma pedagogia amorosa de conversão na nossa vocação, nós estamos permitindo que nos cansemos uns dos outros, né? Nós estamos permitindo desistir dos sonhos de Deus. E aí que nós temos que aprender com Sara, que nos diz o livro do Gênesis, que era uma mulher que rezava todos os dias. Rezava com as promessas de Deus. Promessa de Deus de que sejamos santos, de que nos salvemos. Promessa de Deus de que nós realmente temos que ser um homem e uma mulher em busca. Um homem e uma mulher que não parem de crescer, como nos diz a carta aos Filipenses, né? Ou seja, quem não cresce, retrocede, já dirá Santo Agostinho. Por isso, convido muito a vocês, né, que desenvolvam no casamento, na vida de solteiro, seja qual for a vocação, que desenvolvam essa capacidade de guardar as coisas que estão no coração. Padre Marcos. Porque quando nós guardamos... Padre Marcos, oi? O Diz. Zoom nos pegou aquele surpresa. Faltam 3 minutos, tá bom? Ok. Quando nós guardamos as coisas que estão no coração, nós realmente descobrimos o que são serpentes e o que realmente são pássaros que nos levam a alçar voos ao céu. É isso que Sara hoje vem nos ensinar, a ser companheiros, belos na alma a partir da fecundidade do coração, não da esterilidade do pecado, e principalmente perseverantes na fé. Perseverantes na fé, cuidando do que Deus nos dá, não desistindo dos sonhos de Deus, porque rezamos com as promessas de Deus. E essas promessas de Deus, elas estão até mesmo no meio da crise que todos estamos passando. Essas promessas de Deus, elas se revelam até nos mares bravios, porque é justamente através desses mares que Deus quer que alimentemos os sonhos dele e, principalmente, tenhamos uma experiência real de encontro. Sara se encontrou com Deus e escutou a realização da promessa. Ela riu. Será se nós não precisamos fazer como a Madre Teresa de Calcutá, que a cada final de suas cartas dizia: rezem a Deus para que eu nunca perca o sorriso, pois que todos os senhores tenham literalmente esse Isaac, que é o filho do sorriso, que todos os senhores descubram os Isaques. Não permitamos que o mal, que o pecado, que as desavenças, que a rotina nos retire os Isaques, porque realmente nós somos filhos de Deus, filhos do sorriso de Deus, porque quando Deus nos criou, aí sim, Ele sorriu ao nos ver como obra-prima do seu amor. Que Deus os abençoe e guarde, que Ele possa fazê-los felizes como fez a Sara. Se a bênção chegar aos seus 95 anos de idade, não deixe de celebrar, porque com 95 anos de idade ainda dá para fazer muitas coisas. Sobretudo, tomar um líquido amarelo, que para uns pode ser suco de laranja e para outros pode ser um chopinho. Que Deus abençoe a todos os senhores com muita paz, com muitas alegrias e sorriso. Porque não se esqueçam, na tempestade ou a nossa crise, ela é por um amor maduro e sincero, ou o nosso amor será extremamente egoísta. Fique com Deus. Que Deus os abençoe abundantemente. Tá bom, Padre Marcos, nós agradecemos. A partilha, nós vamos voltar para a partilha. O Zoom está avisando aqui que falta 1 minuto. Não sei se a gente vai conseguir ultrapassar, tá? Mas nós vamos voltar. Mas a gente vou voltar aqui, tentar voltar aqui para a sala. Para fazer uma partilha. Tentar fazer uma partilha, se o Zoom permitir, a gente prossegue. Tá bem, Padre? Tá certo. Então, eu vou me retirar. Espero ter ajudado a vocês com alguma coisa e estamos muito unidos diante de cada dia em que celebra a Santa Missa. Prometo colocar os senhores na paterna e no cálice.